Temos novidade no ar. Vamos começar hoje falando de uma super novidade. Então, para você que vai assistir comigo essa live hoje, eu vou apresentar um evento que nós vamos fazer agora em junho. Nós vamos fazer up na sua carreira, na sua profissão. E o que é isso? É uma semana inteira com aulas online e gratuitas, aonde eu vou mostrar para você, eu vou ensinar você o que é ser um responsável técnico em uma distribuidora de produtos. Sim, aulas online e gratuitas. Durante a semana, começa a inscrição, já vai rolar já esta semana, começam as inscrições abertas. E essa semana vai ser no dia 7 de junho. Então, a primeira aula online gratuita vai ser no dia 7 de junho. Dê um up na sua carreira, vem comigo que eu quero te ensinar. Sim, eu quero mostrar para você o que é ser o responsável técnico. Então, não perde tempo não. Eu coloquei, para quem está me assistindo aqui no YouTube, Facebook e LinkedIn, eu coloquei aqui o endereço para você fazer a inscrição, já estão abertas. E para quem está aqui comigo no Instagram, que eu vejo que tem gente, boa noite, bem-vindos todos. Eu vou colocar mais tarde hoje o link para fazer a inscrição. Então, fica aqui o meu convite para nosso evento. Dê um up na sua profissão, na sua carreira. Aulas gratuitas e online comigo para eu te mostrar essa profissão. Porque eu fico fazendo essas lives, mas eu vou juntar tudo isso numa semana inteira de aulas online gratuitas. Assim você vai saber tudo que precisa saber sobre esse profissional, quem pode exercer essa profissão, os primeiros passos na carreira, né? E então hoje vamos conversar sobre um pouquinho do que é ser o responsável técnico. Uma das funções, então, vamos focar sempre, eu falo no começo dos vídeos, eu preciso explicar sempre. Responsável técnico em uma importadora, distribuidora de produtos para a saúde. Por quê? Responsabilidade técnica nós temos em várias áreas e depende do profissional que você é, né? Enfermeiro pode ser enfermeiro responsável técnico, biomédico pode ser biomédico responsável técnico, da clínica no laboratório, e assim vai, farmacêutico na farmácia. Então, as minhas lives, os meus cursos, o evento que eu te convidei agora, tudo isso para sempre importadoras, distribuidoras de produtos para a saúde. E por que isso, gente? Porque eu, como biomédica, trabalhei nessa área por mais de 15 anos e para mim deu super certo. Para mim, eu cresci na profissão, meu salário foi crescendo junto comigo, eu gostei, me apaixonei, não troco por nada hoje em dia, gosto do que faço. Então, eu resolvi ensinar para vocês o caminho, a direção, assim vocês seguem na linha reta, sem ficar fazendo muito zigue-zague. Que o intuito desses vídeos, dessas lives todas, é mostrar para vocês o caminho correto, para vocês mudarem de patamar, mudarem e crescerem, para ter um salário cada vez maior, né? E principalmente agora que a gente está nessa época de pandemia, onde muitas empresas estão sim com dificuldades financeiras, é uma área que está contratando, que continua em alta, está sempre em ascensão. Então, eu quero também mostrar para vocês, de repente você nem sabe, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, nem sabe que pode vir trabalhar na área de assuntos regulatórios, mas pode. Não só pode, como deve. Então, ficam aqui o convite para o evento, se inscrevam lá e participem aqui comigo nas lives. Eu vou fazer live toda segunda, quarta e sexta, às 7h27 da noite, pelo Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube. Não sei em qual ferramenta você me assiste, mas saiba que então faremos lives todas as semanas de maio, segundas, quartas e sextas. Estarei aqui ao vivo com vocês. Então, hoje eu escolhi um tema. Vou falar, toda live eu falo um pouquinho sobre o que é ser o responsável técnico. Então, hoje eu escolhi falar sobre uma das inúmeras funções da responsabilidade técnica dentro de uma importadora de produtos para a saúde. E hoje eu vou ficar no detalhe da importadora de produtos para a saúde. Por quê? Porque, gente,
A distribuidora de produtos não pode fazer o que eu vou ensinar aqui hoje. E eu te explico a diferença, tá? Então vamos lá. Uma das funções do responsável técnico é fazer também a parte de assuntos regulatórios. Então, quando eu falo aqui nas lives, o responsável técnico, o profissional de assuntos regulatórios, é a mesma pessoa. Em empresas menores, o responsável técnico faz a parte de assuntos regulatórios. Em empresas maiores, nem sempre o responsável técnico vai fazer a parte de assuntos regulatórios. O que eu vou te falar hoje aqui é uma pequena parte de assuntos regulatórios que pode ser feito sim pelo responsável técnico na importadora e também pode ser feito pelo departamento de assuntos regulatórios numa multinacional. Importante, toda multinacional é uma importadora de produtos. Você sabia disso? Sim, todas as multinacionais. Por quê? Para que a fábrica lá fora do Brasil, vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Então, para que uma fábrica, por exemplo, nos Estados Unidos, venha comercializar, vender o seu produto no Brasil, o passo número 1, já te falei, é ela ter uma sede aqui no Brasil, com licença sanitária, autorização de funcionamento e um responsável técnico. Começa daí. Para ela poder trazer o produto dela para cá, então, precisa ser uma importadora, porque se ela for uma distribuidora, quem distribui só pode comprar o produto aqui no Brasil, não pode trazer de fora. Então, toda multinacional necessariamente é uma importadora. Então, ela monta a empresa no Brasil, tira as licenças, e o passo 2, passo 1, tirar as licenças, e passo 2 é fazer o registro do produto dela lá na Anvisa. Que é isso que eu quero falar aqui hoje com você. Então, ficou claro isso, gente? Olha, se tiverem pergunta, vão perguntando aí, que eu tô vendo que tem gente aqui, tá todo mundo quietinho, mas enfim. Então, uma das funções do responsável técnico em uma importadora de produtos é fazer o registro dos produtos lá na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque a Anvisa, como ela é agência nacional, gente, é ela que vai regulamentar, que vai dizer todas as regras para você montar um processo de registro. Tem a legislação, eu já falei aqui, e eu já expliquei em outras lives sobre a RDC, que é a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, que é por onde ela se comunica com o setor regulado. Por quê? A Anvisa é um órgão regulador, e nós, empresas, somos o setor regulado, quem a Anvisa regulamenta. Como ela conversa com a gente? Através das legislações. Então, ela publica as regras que ela quer que todas as empresas no Brasil sigam. Então, a gente, o responsável técnico ou o profissional de assuntos regulatórios, já expliquei a diferença dos dois. Assuntos regulatórios não necessariamente é o responsável técnico, ele tem departamento independente em algumas empresas, então, tanto faz o profissional, um ou outro, fica encarregado de ler a legislação e entender o que ela está querendo dizer e mostrar para a empresa, olha, empresa, a gente tem que seguir as regras desta maneira. É mais ou menos isso que a gente faz. E para fazer o registro do produto médico na Anvisa, a gente também tem um monte de regrinha. A principal delas, que está vigente até hoje, que é a RDC 185 e a RDC 40. As duas, uma fala do registro e a outra fala do cadastro. Depois veio a outra RDC que fala de notificação. Não se preocupem em decorar tudo isso, não. Eu estou aqui falando, você deve estar falando assim, nossa, mas ela está falando umas linguagens aí que eu não estou entendendo nada. Calma, o intuito dessa live não é te confundir, não é trazer o regulatoriês. Regulatoriês é o nome que eu dei para os termos que a gente usa no dia a dia. Agora, você precisa aprender um pouquinho do regulatoriês se você quer vir trabalhar nessa área, por isso que eu fico aqui falando. Então, vai anotando, vai decorando. Se você prestar muita atenção, você vai ver que esses termos que eu uso que eu uso às vezes, são sempre os mesmos. Não são muitos milhões de termos.
RDC, que eu falo sempre, resolução da diretoria colegiada da Anvisa. Já pensou em todo vídeo eu falar isso? A resolução da diretoria colegiada, RDC. Então, você vai tomando nota dessas siglas. Eu prometi em uma live e eu ainda vou cumprir. Eu vou fazer um e-book sobre o regulatoriês, onde eu vou trazer para vocês as siglas mais usadas, porque assim eu fico aqui falando, não preciso explicar toda vez. Mas o importante é você entender que uma das funções do responsável técnico, RT, e do profissional de assuntos regulatórios, que é o RA, do inglês Regulatory Affairs, então, RT, RA, é a que a gente usa, porque nas multinacionais, a gente costuma abreviar como RA, de Regulatory Affairs, assuntos regulatórios no português. E a sigla pegou assim, gente. Então, se você for conversar com outro profissional da área, saiba que você tem que falar RT e RA. O RT é quem vai assinar o processo que o RA vai preparar, que é o processo do registro. Então, a gente tem as legislações todas, e é importante você saber duas coisas principais que eu quero trazer aqui para você. A gente tem classificação de risco do produto, que eu já dei em tema de outra live, e eu vou te explicar isso em outra live também. Mas é importante você saber que a gente tem o grupo dos produtos de baixíssimo risco, de risco baixo, de risco alto e de altíssimo risco. E a Anvisa separa em 4 grandes classes: 1, 2, 3 e 4. Então, baixíssimo risco 1, baixo risco 2, risco alto 3, risco altíssimo 4. Poderia dizer um risco médio 3? Poderia, mas é que tem produto que é implantável com uma prótese de joelho, que é risco 3, mas ele é muito importante. Então, eu considero que são 4 classes muito importantes de risco na Anvisa. É diferente do Brasil e do resto do mundo? Sim, é diferente. No Brasil é diferente do resto do mundo. Podem haver países parecidos com o nosso? Sim, também. Mas o importante é você saber aqui do Brasil. Então, relacionado a registro de produto, por que eu estou te ensinando tudo isso nessa live aqui, antes de eu te falar sobre o registro? Por que eu estou te ensinando isso? Porque eu quero que você, 1, entenda o regulatoriês. 2, entenda que não é difícil, não. Pode ser difícil no primeiro momento que você está ouvindo eu falar de tudo isso. Mas eu garanto que se você me acompanhar nas lives, você vai super acostumar com esse nosso linguajar de assuntos regulatórios. E aí você se acostuma, como eu falei, é sempre a mesma coisa, a gente não tem uma extensão gigantesca de coisas para fazer, para falar. A nossa rotina, ela não é igual todos os dias, mas ela também não é super variada, não. Então, dá sim para você aprender. Então, eu quero quebrar isso de que é muito difícil, porque não é, e quero que você tenha noções do que é o assuntos regulatórios dentro de uma importadora de produtos para a saúde. Assim, se você ainda não é da área, mas quer vir conhecer, já está sabendo aqui. Se você que já é da área, está me ouvindo falar aqui, tem uma dúvida? Traz a dúvida para mim, que aí eu respondo para você aqui ao vivo. Por isso que eu estou falando isso. E mais, se você for numa entrevista de emprego, você pega esse vídeo que vai ficar gravado e assiste antes de ir para essa entrevista de emprego. Faz uma maratona lá no YouTube. No YouTube a gente tem o maior número de vídeos onde eu estou falando de assuntos regulatórios, responsabilidade técnica. Então, vai lá, faz uma maratona dos meus vídeos. No YouTube eu estou como Mônica Sanches Expert, aqui. Vai lá, assiste, maratona, anota os termos, vai para a entrevista e mostra que você sabe do que está falando. Pode não ter experiência, mas sabe do que está falando. Sabe do que é Anvisa, sabe o que é um RT, sabe o que é um RA, sabe o que é registro de produtos, que é o que eu estou falando hoje, sabe o que é uma RDC. Garanto que você vai saber muito mais do que muito candidato que temos por aí. Então, vale super a pena. Então, puxando aqui para a parte do registro, eu te falei que a gente tem 4 grupos de risco. E a Anvisa separou esses grupos de risco na maneira como a gente faz o processo de registro lá na Anvisa.
Quais são os produtos para a saúde? São todos os produtos que a gente usa em um paciente ou para fazer o diagnóstico em um paciente. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você vai doar sangue, a bolsa de sangue é um produto para a saúde. Se você vai tomar a vacina, a agulha, a seringa, são 2 produtos diferentes para a saúde. A agulha e a seringa é um produto de baixo risco. Um é 1 e outro é 2. A bolsa de sangue para fazer a coleta é um produto de risco maior, de classe 3, e assim vai indo. Termômetro, medidor de pressão, aquela luzinha que o oftalmologista põe no seu olho quando você vai ver se você está precisando de óculos. Tudo isso é produto para a saúde. E o produto para fazer um diagnóstico, por exemplo, vou dar o exemplo do kit diagnóstico para COVID, que está super na moda. Todo mundo sabe do que é, mas não só COVID, gente. Esse PCR que a gente hoje usa para fazer o teste de COVID, ele já é um exame muito antigo, já é validado lá na Anvisa há muito tempo para 1000 outros tipos de diagnósticos que a gente pode ter. Então, esses são produtos para a saúde. Dentro do produtos para a saúde, tem os produtos diagnósticos, tem os equipamentos que são os elétricos ou a bateria, e tem os materiais, seringas, agulhas e bolsa de sangue, sei lá, por exemplo. Então, é tudo divididinho lá dentro da Anvisa. E quando você vai preparar esse processo de registro para a Anvisa, você tem, então, que, primeiro passo, ver que produto é. É um produto mesmo para a saúde? Ele vai ser usado num humano, num paciente? Ou vai dar um diagnóstico ao paciente? Sim. Então é um produto para a saúde. Qual a classe de risco? Você vai lá estudar as regrinhas, a Anvisa tem regras bem claras para isso. Aí você vê lá, é um produto de classe de risco baixo. Então a Anvisa separou em 2 grandes grupos de como preparar esses documentos para mandar para ela. Então, produtos de risco baixo, que é de classe de risco baixa, de risco 1 e 2, você prepara lá um formulário, manda as fotos do produto, é uma coisa mais leve, você preenche o formulário, tem que preencher corretamente, então você tem que aprender como preencher esse formulário, ok? Não é só sair da louca, não. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, eu sou hoje consultora, trabalho como consultora já há 7 anos, atendendo meus clientes na parte de assuntos regulatórios para empresas que tenham, que façam registro delas na saúde. E aí o meu cliente falou assim para mim, é só preencher o formulário, deixa que a minha responsável técnica faz aqui, deixa que ela faz. Ok, deixa a RT fazer. Para quem entrou agora, é RT responsável técnico, ok? Aí a RT foi preencher o formulário, claro, o chefe mandou, ela foi obedecer. Daí ela me manda um monte de e-mail perguntando como é que eu ia preencher o formulário. Como é que ela ia preencher o formulário. E daí, gente, aí já é outra história, né? Eu ministro cursos, eu dou aulas, super ok. Pode me perguntar se você é meu aluno, vem tirar sua dúvida agora. Eu também não poderia, como consultora hoje que sou, ensinar ela a fazer o meu trabalho, porque o chefe dela mandou, né? Então, é bem mais simplificado fazer isso lá na Anvisa? Sim, bem mais simples fazer. Agora, tem que saber, tem que estudar, né? É um dos passos que a gente tem que dar. Para quem chegou agora, nós vamos fazer um evento totalmente online e gratuito. Dê um up na sua carreira, aonde eu vou dar aulas gratuitas, online, explicando tudo de como é ser o responsável técnico em uma importadora distribuidora para produtos médicos. Então, nessas aulas, são aulas online gravadas, precisa se inscrever para você ter acesso nas aulas. Quem entrou aqui pelo YouTube, LinkedIn e Facebook, tá com o link aqui que eu já coloquei para vocês. E quem entrou por aqui, mais tarde eu vou colocar lá na bio do Instagram, para poder fazer a inscrição. Ou seja, vamos melhorar, vamos aumentar, vamos fazer você ganhar mais, um salário maior, de repente o seu segundo salário, né? Se você já está trabalhando e quer mais uma função, vem entender o que é ser um responsável técnico numa importadora de produtos.
Foco em importadores de produtos, porque é a minha experiência, é o que eu sei ensinar para vocês. Para mim deu super certo. Eu entrei na carreira sem saber de nada, mas eu aprendi. São mais de 15 anos aprendendo, porque, gente, a gente aprende todo dia. Sim, aprendemos todo dia. A legislação muda, sempre tem uma coisinha nova. A Anvisa pode encarar de uma maneira diferente. A vigilância sanitária, que a gente chama de visa local, ela tem regrinha diferente para cada cidade e cada estado. Sim, tem essas variáveis. Então, eu, como consultora hoje, tenho clientes no Brasil inteiro. Como professora hoje, também tenho alunos do Brasil inteiro. Então, a gente tem sim que aprender todos os dias. Então, não tem rotina, não é todo dia igual, não. Temos que aprender todos os dias. Então, nessa semana, que começa no dia 7 de junho, com a primeira aula no dia 7 de junho, eu vou te mostrar o que é ser, então, um responsável técnico, vou te explicar direitinho quem pode, quem não pode, os primeiros passos. Então, não percam, vocês que estão aqui comigo depois, façam sua inscrição. Precisa inscrever, precisa confirmar e-mail. Como as aulas vão ser online, eu vou mandar o link lá para o seu e-mail. Então, coloque um e-mail legal, o seu melhor e-mail, para eu poder compartilhar depois. Senão, vocês não vão ter acesso às aulas, né? Qual a vantagem? Então, eu espero que vocês venham participar comigo, hein? Vai valer a pena essa semana inteira, onde eu vou dar aulas, dicas, vou te ensinar os primeiros passos. Vai ser bem legal. E outro convite que eu quero fazer para vocês é quem ainda não está inscrito para se inscrever no visaexpert.com.br. Quem está aqui, tá acertando, tô aprendendo. visaexpert.com.br. Usa lá o seu melhor e-mail, se inscreve e aí você vai receber, sempre que tiver um evento novo, você vai ser informado. Agora, mesmo que você esteja lá no Visa Expert é a minha empresa, eu ministro cursos, dou aulas, então é a empresa que eu dou aulas para vocês, que eu sou professora Mônica. Então, mesmo que você esteja no Visa Expert, para o nosso evento, dê um up na sua carreira, você precisa se inscrever, tá? Quem está inscrito no Visa Expert vai receber por e-mail o link para fazer a inscrição. Já é um plus a mais. Se você já está lá, calma que você vai receber esse e-mail e aí você se inscreve já direto com o link. Então, é uma vantagem para você. E outra coisa, quem está lá no Visa Expert e ainda não entrou para o nosso grupo do WhatsApp, fica aqui um convite aberto. O nosso grupo do WhatsApp é para profissionais da saúde, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, que queiram vir trabalhar com assuntos regulatórios, com responsabilidade técnica, porque lá a gente troca informação. Se tem uma dúvida, coloca lá, eu respondo, eu mesma. O WhatsApp é do Visa Expert que está lá, é o WhatsApp do Visa Expert. Então, eu mesma vou responder, se você tiver alguma dúvida e eu souber responder, né? Depende, não sei. Espero que eu possa. Então, e também, sempre que aparece vaga de emprego, eu ou todo mundo ali está aberto, é um grupo aberto, a gente pode trocar informação, e eles estão postando, sim, isso que é legal. Então, vale a pena, se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, vem para o grupo do WhatsApp. A melhor coisa, se você quer começar numa carreira, numa área, é conversar com gente que tem o mesmo objetivo que você. Por isso que eu montei o grupo do WhatsApp. Então, venham para esse grupo, participem, interajam. A intenção ali é conversar de assuntos regulatórios, de responsabilidade técnica entre as pessoas. Para quem perdeu o comecinho da live, responsabilidade técnica é o início da carreira de assuntos regulatórios, que pode crescer junto ou não. Eu, em todas as empresas que eu trabalhei, eu fui responsável técnica e fui de assuntos regulatórios. Então, eu fazia as duas funções. E eu super indico, porque daí você tem 2 salários. Mas aí você primeiro aprende, vem ser responsável técnico. Faz o curso comigo lá gratuito. Eu vou te ensinar os primeiros passos. Entra na profissão, aprende. Depois que você já tiver lá uns anos, cresce, vai para o próximo nível. Vem trabalhar em assuntos regulatórios, que ali você vai acumular mais experiência ainda. E na área de assuntos regulatórios, os salários são maiores ainda. Então, se você começa como RT, você cresce como RA,
Já expliquei aqui, Regulatory Affairs, do inglês, RA, que é como a gente denomina a nossa função. Então, vem ser RTRA. Vem comigo que eu vou te ensinar, hein, gente? Comigo deu super certo, a minha carreira deslanchou super rápido e o meu salário cresceu junto comigo. Então, eu te ensino o caminho, vem que eu ensino. Então, o primeiro passo, assistir as minhas lives. As lives de segunda, quarta e sexta, às 7h27 da noite. Segundo passo, faz pergunta na live, gente. Eu tô aqui, eu tô vendo vocês aí comigo, mas vocês não fazem pergunta. Então, eu tô aqui de boa. Vou falando aqui sobre o tema que eu escolhi falar hoje. E terceiro passo, vem para o evento. Vai ser um evento onde eu vou juntar tudo que eu acho que é mais importante para falar, para ensinar de responsabilidade técnica. Vou juntar tudo numa semana e vou falar para vocês. Assim, quem não tem muito tempo, assiste a semana inteira. O evento chama Up na Sua Carreira, porque é o que eu quero de verdade, né? Up, vamos crescer na sua carreira. E como é gravado, não é ao vivo, você vai poder assistir no melhor horário para você. Só não pode acumular e assistir tudo depois, que aí você vai ficar doidinho. Não maratonem. Às vezes eu falo assim, não é tão difícil, não enlouqueçam, vem aprender regulatoriês. Mas se você maratonar tudo e eu bombardear, você ouvir minha voz bombardeando informação, vai chegar no final, vocês não vão estar mais nem sabendo do que eu estou falando. Isso é melhor fazer aos poucos, gente. Vem conhecer o que é, vem entender o que é. Eu estava falando aqui, um pouquinho atrás, sobre o registro do produto médico. Então, se você perdeu o comecinho, vai lá, vai ficar gravada essa live. Você vai lá, entende o que é o produto médico, o que é o registro. Eu falei, então, que o registro é diferente para produto de classe baixa para produto de classe mais alta. Dei o exemplo, produto de classe mais baixa, a gente tem que preencher um formulário, mas não é só preencher um formulário, gente. O dono da empresa vai olhar lá e falar, gente, é só preencher um formulário. Então, deixa quieto, preenche o formulário aí, RT. Aí o RT vai lá e, oi. Aí depois sai espalhando que é muito difícil. Mas, gente, não é que é difícil, é que é cheio de regrinhas. A gente tem que estudar e conhecer as regras. Mas depois que você conhece, não é difícil. Então, vem aprender as regrinhas comigo, né? Bom, continuando dos meus convites, estamos em todas as redes sociais. Então, se inscreve lá nos nossos canais. Escolhe o que for melhor e mais confortável para você. Temos aqui o Instagram, temos o YouTube, o LinkedIn, Facebook. O YouTube é onde eu coloco mais vídeos, mas eu tenho rodado alguns vídeos sim no Facebook, no Instagram. O Instagram é mais chatinho, né, gente? Então, é mais difícil. Mas, enfim, tenho postado sim. A gente tem o Telegram. Telegram é uma ferramenta também que a gente está usando. Temos um grupo lá, ó, Visa Expert Online. Entra no Telegram, abaixa o aplicativo, entra no Telegram, temos lá o nosso grupo. Mas lá é ficar quietinho. Lá a gente não conseguiu fazer interação, não. Lá é mais eu posto conteúdo. Então, um convite para o WhatsApp. E como é que você vai acessar o WhatsApp, Mônica? Eu quero. Entra lá no visaexpert.com.br, se inscreve. Lá na página, acho que na página de inscrição já tem o WhatsApp lá. Você clica e vem para o grupo, gente. É simples assim. Então, fica aqui o convite para vocês entrarem no WhatsApp, participarem das nossas lives, se inscrevam lá no Up, para você não perder o nosso evento do dia 7. Vocês têm essas semanas agora para fazer a inscrição, depois perdeu, tem prazo. Uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em assuntos regulatórios, como responsável técnico, prazos. Temos prazo, a Anvisa coloca prazo, a Vigilância Sanitária coloca prazo, então fiquemos atentos ao prazo. A gente tem 1000 ferramentas hoje de agendas, agenda eletrônica, né? Eu uso muito a do Outlook, coloco tudo programado lá, ou a do celular. Aí ela apita, me lembra de tudo, então recomendo para você, anota aí. Se você estiver assistindo esse vídeo depois no gravado e tiver pergunta, deixa que eu respondo sim, que eu gosto de responder. Adoro quando tem pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês. Até mais. Tchau, tchau.